Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyaman Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Hoje me proponho a cobrir dois tópicos que são nomeados Avasthatrayan, os três estados de experiência, e Kosha Panchakan, as 5 camadas da nossa personalidade. As camadas de personalidade, Kosha Panchakan. Esses são os dois tópicos que proponho abordar. Primeiro, abordarei Avasthatrayan, os 3 estados de experiência. Veremos 3 fatores relativos a cada estado de experiência. Ao estudar os 3 fatores, poderemos compreender o que são esses estados de experiência. Primeiro, estudaremos a condição da mente em cada estado de experiência, porque a mente desempenha um papel proeminente em cada um dos estados. Portanto, estudaremos a condição da mente. E então, estudaremos a natureza da experiência. Em cada estado de experiência, estudaremos qual é a natureza da experiência. E em terceiro e último lugar, nós estudaremos o meio dominante, que está envolvido ou conectado com cada estado de experiência. O meio dominante e predominante. Assim, a condição da mente, a natureza da experiência e o meio dominante. Pegaremos um por um. Primeiro, consideraremos o estado de vigília da experiência. Em sânscrito é chamado Jagrat Avastha. Avastha significa um estado de experiência. Em Tamil, Avastha também se refere a um estado de experiência. No Vedanta, Avastha se refere a um estado de experiência, e Jagrat Avastha significa o estado de vigília da experiência. Agora, neste estado de experiência, primeiro descobriremos qual é a condição da mente, ou, para ser mais preciso, do órgão interno, Antahkaranam. O órgão interno está totalmente funcional. No estado de vigília, ele está totalmente funcional, totalmente operacional, o que significa que todas as faculdades estão funcionando. A faculdade emocional está funcionando, a faculdade racional ou pensante está funcionando, a faculdade do ego está funcionando e a faculdade da memória está funcionando. Portanto, a mente ou o órgão interno está totalmente aberto. Um acharya védico diz, Purna Vikasaha. O estado do órgão interno é totalmente florescido. E como todas essas 4 faculdades estão funcionais, as 4 experiências também estarão presentes. Queremos dizer emoções, pensamento, julgamento, discriminação, aquisição de novos conhecimentos, reunir novas experiências, tudo isso estará ali. Esta é a condição da mente em Jagrat Avastha. E agora, o segundo fator que temos que estudar é a natureza da experiência em Jagrat Avastha. Em Jagrat Avastha, experimentamos um mundo que é externo a nós mesmos, que é externo a nosso complexo corpo-mente. É um Bahya Prapancha. E como é um universo externo, é um mundo concreto e tangível de experiência. Você pode sentir isso de forma muito clara e tangível. É feito de matéria tangível. Portanto, é externo, é concreto, e não apenas isso. Este mundo concreto externo está disponível para todas as outras pessoas também. É um mundo comum e público. Então, é uma experiência objetiva.
Você saberá o significado de cada adjetivo quando compararmos com a experiência do sonho. Então você conhecerá o significado completo. É externo, é concreto, é objetivo. E por objetivo, o que quero dizer? Que é comumente disponível para todas as pessoas. E finalmente, esta experiência é baseada nos órgãos dos sentidos, Indriya Janyan. Então, em Jagrat Avastha, eu experimento o mundo com a ajuda dos órgãos dos sentidos na forma de Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha. E os consequentes prazer, dor e as outras respostas. E então, quais são os 4 adjetivos a serem lembrados? É uma experiência externa, concreta, objetiva e baseada nos órgãos dos sentidos. Isso nós temos em Jagrat Avastha. E essa experiência envolve ambas as formas de transação. A transação envolve receber a experiência. Não é apenas bhoga pradhana, mas também envolve responder ao mundo. Eu funciono tanto como bhokta quanto como karta. Eu funciono tanto como receptor quanto como contribuidor. Nos Shastras eles dizem Hoga Bhumi e Karma Bhumi. E esta é a natureza da experiência do estado de vigília. E então, qual é o terceiro fator que temos que estudar? É qual é o meio dominante envolvido no estado de vigília. Eu disse antes que, para experimentar o estado de vigília, estamos fazendo uso dos órgãos dos sentidos. É uma experiência baseada nos órgãos dos sentidos. E para usar os órgãos dos sentidos, precisamos de um corpo físico. Para usar os órgãos dos sentidos, precisamos de um corpo físico, porque cada órgão dos sentidos tem uma localização física. No Shastra, a localização física é chamada Gholakam. Todo Indriyan requer um Gholakam, a parte física. O órgão dos sentidos oculares requer o olho como Gholakam, a parte física. Similarmente, os órgãos dos sentidos do ouvido requerem o Gholakam do ouvido. Os órgãos dos sentidos pertencem ao Sukshma Shariram e o Gholakam pertence ao Sthula Shariram. Assim, os órgãos dos sentidos que pertencem a Sukshma Shariram. Espero que você se lembre. Na última aula, falei sobre 19 partes do Sukshma Shariram. Então, os órgãos dos sentidos que fazem parte do Sukshma Shariram requerem o corpo físico, que possui a localização física, ou Gholakam. Resumindo, o que eu quero dizer é, os órgãos dos sentidos requerem Gholakam, e o Gholakam requer o corpo físico. E, portanto, os órgãos dos sentidos requerem o corpo físico para funcionar. E como Jagrat Avastha é baseado nos órgãos dos sentidos, Jagrat Avastha é fortemente orientado para o corpo físico. É por isso que dizemos que Jagrat Avastha é Sthula Sharira Pradhana Avastha. Jagrat Avastha é Sthula Sharira Pradhana Avastha. Porque tenho que ver um mundo externo. E para ver o mundo externo, tenho que operar os órgãos dos sentidos. E para operar os órgãos dos sentidos, eu preciso do corpo. E, portanto, sem o corpo físico, o universo físico não pode ser experimentado. Este é o terceiro fator em relação ao Jagrat Avastha. Portanto, vimos todos os fatores: a condição da mente, a natureza da experiência, bem como o meio dominante. E agora, estamos todos em qual estado de experiência? Se você responder à minha pergunta, você está em Jagrat Avastha, porque está experimentando um mundo externo do local onde você está. O local onde você está é o mundo externo em relação a você.
E agora, iremos para o segundo estado de experiência. Ele é chamado do estado de experiência de sonho. Em sânscrito, Svapna Avastha. E com relação a Svapna Avastha, também temos que ver os três fatores: a condição do órgão interno, a natureza da experiência e o meio dominante. E qual é a condição do órgão interno? Durante Svapna, ou sonho, apenas nossa faculdade de memória está funcionando. Somente nossa faculdade de memória está funcionando. Qualquer que seja a experiência que reunimos em Jagrat Avastha, ela é registrada na placa de memória da mente. É por isso que comparo Jagrat Avastha a uma gravação de um vídeo. Mas o vídeo só pode gravar sons, formas e cores. Mas a mente em Jagrat Avastha pode registrar Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha. Ela não registra só o mundo físico, até mesmo as emoções são registradas. Emoções como tristeza e felicidade também são registradas. E aquela parte da mente que registra é chamada de a faculdade Chitan. E tudo o que é registrado é colocado para fora novamente. O gravador é convertido em reprodutor. Portanto, sejam quais forem as emoções que experimentamos nos sonhos, não são emoções recém-recebidas. Você não recebe novas emoções do mundo. Estamos apenas reproduzindo a emoção gravada. Então, tudo o que acontece no sonho é apenas vindo da memória. Portanto, as outras faculdades não estão funcionando. E quais são as outras faculdades? Manaha, a faculdade emocional. Por faculdade emocional, quero dizer reunir novas emoções. Isso não acontece. E a faculdade racional também não funciona durante o sonho. E para algumas pessoas, mesmo acordado, não funciona. Porque geralmente supõe-se que a faculdade racional funcione no estado de vigília. Não leve a sério. E mesmo a faculdade do ego, a faculdade do eu, também não funciona. Mesmo aquele ego experimentado no sonho, é o ego da memória. O ego fresco não está funcionando. Então, a condição da mente no sonho é a mente parcialmente funcional. Das 4 faculdades, apenas uma está funcionando, sendo essa faculdade Chitan, ou memória. Então agora temos que comparar. Em Jagrat Avastha, a mente está totalmente funcional. E em Swapna Avastha, a mente é parcialmente funcional. Um acharya apresenta lindamente Ardha Vikashaha. Ardha Vikashaha Swapna e Purna Vikashaha Jagrat. Como o botão de lótus e a flor de lótus. Então esta é a condição da mente. Então, qual é a natureza da experiência em Swapna? No sonho, experimentamos um mundo que é interno, porque o mundo é gerado a partir da minha memória pessoal e privada, e portanto não é algo que existe fora. Não há conexão entre os objetos do sonho e o entorno que tenho, o ambiente em que estou. Posso estar dormindo em Madras, e o meu sonho pode estar conectado ao Himalaia. Então, o mundo é interno. E em segundo lugar, uma vez que é um mundo interno feito de nossa própria memória, nós o chamamos de Vasanamaya Prapancha. É feito de nossa memória ou pensamentos. Eles não são concretos, mas são abstratos. O mundo externo é Bhautika Prapancha, e portanto concreto. Mas o mundo interno é Vasanamaya Prapancha, e portanto abstrato. Os pensamentos não são tangíveis, então o objeto gerado pelos pensamentos também não é tangível.
por isso interno, abstrato. Então agora temos que ver os opostos, para entender melhor. Em Jagrat Avastha, dissemos que o mundo é objetivo e comum a todas as pessoas, enquanto no sonho, o mundo é disponível para mim e não acessível a outras pessoas. Suponha que haja duas pessoas deitadas perto, e uma pessoa tem a bela experiência do seva especial de Tirupati Venkatachalapati. E essa pessoa gosta tanto da esposa que deseja que ela também participe disso. Então ele quer que a esposa compartilhe o Swapna Venkatachalapati Darshanam. Isso é possível? Não. Mesmo que o outro esteja deitado muito próximo, não é possível. Se eu acordar e chamar a esposa, não só a esposa não poderá ver Venkatachalapati, mas meu Darshanam também desaparecerá. Portanto, é um universo subjetivo. Interno, abstrato, subjetivo. E qual é o quarto fator que temos que ver? Não é percebido pelos órgãos dos sentidos. Não é um universo baseado nos órgãos dos sentidos, mas é um universo baseado na memória. Vasanajanyam. O anterior é Indriyajanyam, e este é Vasanajanyam. É por isso que tudo o que experimentamos nos sonhos é baseado apenas em nossa experiência na vigília. Tudo o que podemos ver no sonho é apenas o que está registrado. Se você coletar experiências em Jagrat Avastha, em Swapna Avastha você se lembrará das experiências. Então Jagrat Avastha é o coletar, e Swapna Avastha é a lembrança. Você não pode lembrar do que não coletou. Então toda experiência Swapna é baseada apenas em Jagrat Avastha. Mas às vezes podemos ter uma dúvida. Tenho sonhos raros, que não experimentei no estado de vigília. Se você diz isso, então existem apenas algumas possibilidades. Uma possibilidade é: você cria um sonho combinando várias coisas experimentadas em Jagrat Avastha. Por exemplo, você experimentou um homem e um búfalo. E no sonho você pode sonhar com um homem com uma cabeça de búfalo. Ou você sonha com Narasimha. Mas mesmo assim, não é um objeto novo, mas é a combinação de objetos diferentes. Novos objetos não podem ser experimentados, porque os objetos são baseados em memória, ou baseados no pensamento. E sendo os pensamentos altamente fluidos, os objetos são sempre objetos fluidos em Swapna, Avyakta Padartha, e portanto, todos eles ficam confusos, e você tem um tipo misto de sonho, onde mistura os objetos. E suponha que uma pessoa diga: não, eu experimentei uma coisa totalmente nova. Então dizemos: às vezes, tudo o que imaginamos em Jagrat Avastha fica registrado, porque temos poder imaginativo, e essas imaginações podem ser registradas, e também podem ser colocadas para fora no sonho. Suponha que alguém esteja me prejudicando em Jagrat Avastha, me insultando ou me assediando, e eu quero bater naquela pessoa. Então imagino que estou dando um soco no nariz da pessoa, mas eu não posso. Ou porque a outra pessoa é idosa, ou é o sogro, a sogra. Portanto, eu apenas imagino, mas eu não faço isso porque não posso fazer. Outra vez, não leve a sério. Mas uma vez que isso ficou registrado, o soco que eu não poderia dar em Jagrat Avastha, eu vejo como sendo feito em Swapna. Portanto, tudo que é fantasiado, ou imaginado, ou tudo que é lido nos livros e que conduz até a imaginação, ou tudo que é visto em filmes, que conduz à imaginação, experiências,
tudo isso pode vir em Swapna. Ou às vezes, mesmo que eu não tenha experimentado neste Janma, de acordo com o nosso Shastra, a experiência do Janma anterior também pode ocorrer. Porque entre o Janma anterior e este Janma, apenas o corpo físico é diferente. O corpo sutil continua. Todas essas coisas eu disse na última aula, espero que você se lembre. Entre o nascimento anterior e o novo nascimento, apenas o corpo físico é renovado, não o corpo sutil. E portanto, Purva Janma Anubhava. É por isso que às vezes dizem, mas isso nunca podemos provar ou verificar, dizem que as crianças, sem qualquer motivo, de repente riem e choram, e geralmente atribuem isso a uma memória do Janma anterior. As memórias do Janma atual ainda não começaram a se formar, e portanto Purva Janma Smaranam surge, eles dizem. Mas isso você não pode verificar. E quando a criança cresce, ela já esqueceu a experiência da infância. E suponha que uma pessoa diga, não, eu tenho experiências que estão conectadas ao futuro. Eu tenho experiências tipo premonição, que estão relacionadas a um evento futuro. Uma senhora me disse que no sonho ela conseguiu as respostas da prova do dia seguinte. Que senhora de sorte! Mas apenas uma prova, não de todas. Agora você não pode dizer que é uma experiência passada, porque a pessoa está vendo o que virá no futuro. Portanto, não pode ser baseada em Vasana. Não pode ser baseada em memória. A memória requer experiência passada. Isso não pode ser uma experiência passada porque está relacionada a um evento futuro. Então, como alguém pode obter tal Swapna? Então dizemos que, por definição, isto não são Swapnas. Por definição, não chamamos isto de Swapna. Swapna é puramente baseado na memória. E se uma pessoa vê eventos futuros, é uma faculdade única da mente, que ainda não temos bem desenvolvida, porque eventos futuros lançam suas sombras antes. Porque qualquer evento já está lá em forma potencial. E quando é potencial, é muito sutil para entendermos. Mas se a mente estiver suficientemente sensibilizada, como temos nos Puranas os exemplos Trikala Jnanis, então a mente tem essa faculdade única. As pessoas yogis desenvolvem deliberadamente essa faculdade, mas no nosso caso é uma experiência estranha. Às vezes isso acontece, e se tal coisa acontecer, não chamamos isso de Swapna. Swapna, por definição, é baseado apenas no passado, nunca no futuro. E então, esta é a natureza da experiência Swapna. E qual é a próxima coisa a ser vista? Qual é o meio dominante? Você mesmo pode responder a esta pergunta. Como Swapna é baseado na memória, e as memórias pertencem ao Chitam, e Chitam pertence ao Sukshma Shariram, Swapna é predominantemente baseado em Sukshma Shariram. Portanto, Sukshma Sharira Pradhana Avastha, Swapna Avastha. E aqui, com isso, terminamos de analisar o segundo estado de experiência. E agora, temos que estudar o terceiro estado, que é chamado de estado de sono. Às vezes, eles traduzem como sono profundo, para indicar que é um sono sem sonhos. Então, sono profundo significa sono sem sonhos. E em sânscrito é chamado de Sushupti, ou Sushupti Avastha. Ambos são iguais. E aqui temos que descobrir qual é a condição da mente. E qual é a condição da mente? Ao contrário de Jagrat e Swapna, em Jagrat a mente é Purna Vikasha, totalmente funcional. E em Swapna, a mente, ou o órgão interno, é parcialmente funcional. Enquanto que em Sushupti, a mente é totalmente não funcional. É quase zero funcional. E é por isso que a faculdade emocional não está presente.
Então, durante o sono profundo, as emoções não estão presentes. E a faculdade racional não está funcionando. Não há conhecimento. E como a faculdade da memória não está funcionando, não há memória. E como a faculdade do ego não está funcionando, não há nem mesmo a sensação de que eu estou dormindo. Você não afirma eu estou dormindo. Depois de acordar, colocamos no passado, eu dormi. Mas durante o sono nunca dizemos que eu estou dormindo. Isso significa que o ego não está funcionando. Tudo isso está dormente. Então a mente é totalmente não funcional. E então qual é a natureza da experiência? Como os órgãos dos sentidos não funcionam, o mundo externo não existe. E como as memórias não funcionam, o mundo interno não existe. Portanto, não existe um mundo externo concreto e objetivo, nem existe um mundo interno abstrato e subjetivo. E, portanto, é uma experiência de vazio. Nós chamamos isso de Ajnana Anubhava. Nakinchit Avedishan. Ajnana Anubhava. Estado de ignorância total. Apagão total ou vazio total. E esta é a natureza da experiência. E qual é o meio dominante? Isso você também pode dizer facilmente. Sthula Shariram não está funcionando de forma dominante, porque os órgãos dos sentidos não estão funcionando. Sukshma Shariram não é dominante, porque as memórias não estão sendo colocadas para fora. E então o que é dominante? Quando os dois primeiros não são dominantes? Arishesha Nyayena. É Karana Sharira Pradhana Avastha. É um estado em que Karana Shariram é dominante. E Sthula e Sukshma estão como se resolvidos. Muito cuidado. Eu não disse que estão resolvidos. Eles estão como que resolvidos, porque não são funcionais. Tudo que não está funcionando está praticamente resolvido. Então, como Sthula e Sukshma Sharirams estão praticamente resolvidos, é Karana Shariram Pradhana Avastha, em que todas as nossas experiências internas e externas permanecem em estado adormecido. E somente a partir disso, elas voltam no dia seguinte. E então, este é o terceiro fator conectado a Sushupti Avastha. Assim, todos têm Avasthatrayan. E quando estou associado ao Jagrat Avastha, sou chamado de o acordado. Quando estou associado ao Swapna Avastha, sou chamado de sonhador. E quando estou associado ao Sushupti Avastha, sou chamado de adormecido. E no Shastra, 3 palavras são usadas. Vishwa é o nome do acordado. Vishwa significa totalmente, porque a mente é totalmente funcional. Vishwa significa Purnaha. E depois, Taijasaha. A pessoa internamente iluminada é Taijasaha, sonhador. E o adormecido é chamado Prajnaha. A pessoa abençoadamente ignorante. Prakarshena Agnyaha Prajnaha. Então, isso é Avasthatrayan. E agora, irei para Kosha Panchakan, ou as 5 camadas da personalidade. Este Kosha Panchakan nada mais é do que a divisão do próprio Sharira Trayan, só que de outra maneira. São os 3 corpos que discutimos na última aula. Os mesmos corpos são divididos em 5 camadas. A personalidade é a mesma, mas o ângulo de divisão varia. Quando você se divide em 3 corpos, é baseado na matéria-prima. Então, o Sthula Shariram é feito de matéria grosseira, Sukshma Shariram é feito de matéria sutil, e o Karana Shariram é feito de matéria causal. A divisão baseada na matéria-prima é Sharira Trayan. Mas os mesmos 3 são divididos em 5,
com base nas funções. A divisão funcional é Kosha Panchakam. Como? Aqui, Sthula Shariram é visto como um kosha específico chamado Annamaya Kosha. Explicarei mais tarde. Vou apenas enumerar primeiro. Então, Sthula Shariram, o corpo físico, é denominado Annamaya Kosha. Da mesma forma, Karana Shariram é chamado de Anandamaya Kosha. Então, até aqui não há subdivisão alguma. Sthula Shariram é Annamaya Kosha e Karana Shariram é Anandamaya Kosha. E o Shariram do meio, o Sukshma Shariram apenas, é subdividido em 3 koshas. Apenas o do meio é subdividido em 3 koshas, conhecidos como Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha e Vijnanamaya Kosha. Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya Kosha. Então, se você juntar tudo, obteremos o Panchakosha. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya e Anandamaya Koshas. Então, o que são esses koshas? Veremos brevemente. O primeiro, Annamaya Kosha, ou Sthula Shariram, pode ser denominado como nosso sistema anatômico. A anatomia do corpo é chamada Annamaya Kosha. A estrutura do corpo, os órgãos da parte física, os membros do corpo. Em um português simples, o sistema anatômico é Annamaya Kosha. É chamado Annamaya porque nasce da essência de Annan, ou comida. Nasce e é nutrido de Annan, e portanto é Annamaya Kosha. E o próximo é Pranamaya Kosha, que corresponde ao sistema fisiológico, o que significa as funções da anatomia. E qual é a diferença entre anatomia e fisiologia? Anatomia se refere às várias partes do corpo, e a fisiologia trata das funções. Então, Pranamaya se refere às funções. E é por isso que na hora da morte, o Sukshma Shariram deveria deixar o corpo. Sukshma Shariram deixa o corpo, o que significa que os 3 koshas deixam o corpo. Quais são os 3 koshas? Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya. Eles deixam o corpo. E desde que o Pranamaya Kosha deixou o corpo, os sistemas fisiológicos não estão ali. As funções fisiológicas não estão ali. Mas a anatomia está ali. E é por isso que os transplantes de órgãos são possíveis. Então, a anatomia pertence a Sthula Shariram. E ela permanece, mesmo após a morte. E a fisiologia pertence a Sukshma Shariram, Pranamaya. Então, desaparece após a morte. É por isso que os médicos não são capazes de explicar por que a anatomia está ali, mas a fisiologia não está ali. O coração está ali, mas não bombeia. Eles apenas dizem que não sabemos por quê. Mas o Shastra sabe por quê. A fisiologia não está ali, porque o Sukshma Shariram disse tchau tchau, adeus. E este Pranamaya Kosha também é chamado de Kriya Shakti. E este Pranamaya Kosha, ou Kriya Shakti, consiste em 10 órgãos do Sukshma Shariram. Aqui temos que fazer muito dever de casa, caso contrário parecerá confuso. É exatamente como estudar em uma escola ou faculdade. No Ramayana você não precisa fazer trabalho de casa, mas aqui não é o Ramayana. Então, dos 19 órgãos, 10 pertencem ao Pranamaya Kosha. E esses 10 órgãos são Pancha Pranaha e Pancha Karmendriyani. Prana dando energia e Karmendriya dando as ferramentas. Energia mais ferramentas é igual a Kriya Shakti. Então, Pancha Prana mais Pancha Karmendriyani. E depois temos Manomaya Kosha, que pode ser denominado como a função psicológica. Todas as emoções,
Todas as dúvidas são Mano-Maya Kosha, a personalidade psicológica. Nós vamos chamá-lo de Icha Shakti. Kriya Shakti é precedido por Icha Shakti, porque o desejo que leva a pessoa à ação. Então, Mano-Maya Kosha empurra Prana-Maya Kosha para a ação. E esta personalidade psicológica, também chamada de Mano-Maya Kosha, consiste em 6 órgãos. Os 5 órgãos dos sentidos de conhecimento, Jnanendriyas, e a mente. Então, a mente e mais os 5 sentidos de conhecimento. É claro, Chitan e Ahankara estão incluídos na mente, porque a memória é necessária para o desejo. Então, Mano-Maya Kosha é Manaha mais os 5 Jnanendriyas. Esta é a personalidade psicológica. E então, a próxima é Vijnana-Maya Kosha. É a personalidade cognitiva, a personalidade conhecedora. Enquanto Mano-Maya corresponde às emoções, Icha Shakti, esta refere-se à personalidade conhecedora, Jnana Shakti. É a personalidade cognitiva, a personalidade julgadora, a personalidade discriminadora, a personalidade que analisa. Então, Vijnana-Maya Kosha sabe, Mano-Maya Kosha deseja, e Prana-Maya Kosha age. Jnananatri, Ichatri, Yathate. Sabe, deseja e age. E este Vijnana-Maya Kosha também consiste em 6 órgãos. 5 órgãos dos sentidos do conhecimento, Pancha Jnanendriyani, e também Buddhi, o intelecto, a faculdade racional. Chitan e Ahankara são comuns tanto para Mano-Maya Kosha quanto para Vijnana-Maya Kosha. E este é Vijnana-Maya Kosha. Então, Icha Shakti, Kriya Shakti e Jnana Shakti Swarupini. E, incidentalmente, você deve observar um ponto. A faculdade emocional e a faculdade racional não são órgãos diferentes. O órgão interno é apenas um. Ele recebe nomes diferentes com base na função relevante. Quando a função é pensar e discernir, é chamada de Buddhi. Quando a função é emocional, é chamada de Manaha. E quando é a função de memória, é chamada Chitan. Então, Mano, Buddhi, Chit, Ahankara não são órgãos separados, mas um único órgão, nomeado de 4 maneiras. São nomes funcionais. E assim, vimos Icha Shakti, Kriya Shakti e Jnana Shakti. Esta é a divisão funcional do Sukshma Shariram. E finalmente, temos Ananda-Maya Kosha, que corresponde a Karana Shariram. Ananda-Maya Kosha ou Karana Shariram podem ser equiparados à nossa personalidade inconsciente, como o inconsciente da psicologia. Sejam quais forem as emoções dominantes, o comportamento ou a personalidade, isso está adormecido em nós e que se expressa em momentos apropriados. E isso chamamos de personalidade inconsciente. Na psicologia fala-se sobre o inconsciente e é um tema muito extenso. Suponha que tenhamos uma experiência muito traumática e a mente ou o ego não está pronto para enfrentá-la. Imagine que o ego não está pronto para enfrentar isso. Então, Bhagavan deve fazer alguns arranjos. Como um fusível. O que acontece quando o sistema não está pronto para receber uma corrente total? Então, o que acontece? É como um fusível. O fusível se vai, mas o sistema fica seguro. Similarmente, em uma dor física extraordinária, quando o corpo não aguenta, então temos um tipo de situação em que não sentimos nenhuma dor. Isso é um fusível fisiológico. Da mesma forma, também precisamos de um fusível psicológico.
Certas vezes não estamos prontos para suportar certas experiências, e quando não suportamos, temos que jogar fora. Expressamos física ou verbalmente. Chorar é um método de liberar, mas em algumas situações não podemos chorar, e às vezes não podemos falar também. E então, como salvar a personalidade? O que acontece é que todas aquelas emoções que não puderam ser manejadas pelo ego são colocadas para dentro. Se você não pode jogar fora, elas são colocadas dentro, no inconsciente. E você descobrirá que a qualquer momento, quando for propício, elas aparecerão. É por isso que às vezes choramos sem motivo, ou ficamos com raiva sem motivo. Todas essas emoções e todos esses comportamentos pertencem ao inconsciente. O jogo do inconsciente pode ser facilmente compreendido. Quando vemos uma resposta que não coincide com a situação, por exemplo, por um pequeno erro, uma pessoa se irrita muito, isso não corresponde. Significa que a raiva já estava contida, ela já existia nos sentimentos. E o erro foi apenas um gatilho. Então, pequenas experiências tornam-se um gatilho para a manifestação do interior. E isso é chamado de inconsciente. É por isso que é chamado de Karana Shariram, e também chamado de Ananda Maya Kosha, que por estar no inconsciente é desconhecido. E sendo desconhecido, você é felizmente ignorante. É por isso que é chamado de Ananda Maya Kosha, onde você não sente nenhuma dor. No Karana Shariram e no Sushupti, você também não sente essa dor. Estas são as 5 camadas da personalidade, que chamamos de Kosha Panchakan. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti